Olá, seja bem-vindo de volta. Esta noite, vamos ouvir lendas esquecidas juntos. Quando o dia finalmente se despede e o silêncio começa a ocupar os cantos da casa, há um convite que atravessa o tempo. É o convite para ouvir, não com pressa, mas com a atenção de quem sabe que certas histórias precisam da noite para respirar. Se você chegou até aqui, talvez esteja procurando exatamente isso. Um lugar onde o tempo desacelera, onde não há urgência, apenas a voz tranquila de quem conta o que foi contado antes, muitas vezes sob outras estrelas. Este é o Noites de Lendas Esquecidas, um canal feito para quem gosta de histórias longas, contadas com calma, como eram contadas antes da luz elétrica, antes da correria. Se ainda não se inscreveu, considere fazer isso agora, não como obrigação, mas como um gesto de quem quer voltar sempre que a noite pedir silêncio. Pegue um travesseiro, ajuste o som, deixe que a escuridão seja apenas companhia. Vamos começar? Há muito tempo, antes de qualquer relógio, antes de qualquer calendário escrito, a África já guardava suas histórias. Elas não estavam em livros, estavam na voz dos mais velhos, nos gestos das mãos ao redor do fogo, no modo como os olhos se fechavam quando uma lembrança antiga era puxada de dentro. Essas histórias não nasceram para serem lidas, nasceram para serem escutadas. E a noite sempre foi o melhor momento para isso, porque à noite o mundo diminui. As vozes ficam mais baixas, a atenção se aprofunda, e é justamente nesse estado, entre acordado e adormecido, entre o pensamento e o sonho, que as histórias antigas fazem mais sentido. Não importa se você acredita nelas como verdade literal, o que importa é que por séculos essas narrativas ajudaram pessoas a entender algo sobre si mesmas, sobre o mundo, sobre o que não se pode explicar com palavras diretas. Então, nesta noite, vamos atravessar algumas dessas histórias, devagar, sem pressa, como quem caminha por um lugar antigo onde cada pedra tem nome. Vamos começar com algo que muitos já ouviram falar, mas poucos realmente pararam para escutar. A história de como a humanidade nasceu imperfeita. E por quê? Na tradição Yorubá, um dos povos mais antigos da África Ocidental, que hoje habita principalmente a Nigéria, o Benin e o Togo, existe uma figura chamada Obatalá. Ele é um dos orixás mais velhos, talvez o mais velho de todos, dependendo de quem conta. Obatalá é o pai da criação, aquele que molda, que forma, que dá estrutura ao mundo visível. Mas antes de entender Obatalá, é preciso entender o que é um orixá. Os orixás não são deuses distantes, sentados em tronos de ouro indiferentes ao mundo. Eles são forças, princípios, energias que habitam tudo o que existe. Cada orixá governa um aspecto da vida: as águas, os ventos, o fogo, a terra, o tempo, a justiça, o amor, a guerra, a colheita. E Obatalá governa a forma, a estrutura, aquilo que dá contorno às coisas. Dizem que no início não havia corpo humano, havia apenas possibilidade. O mundo existia, mas estava vazio de gente. E foi Obatalá quem recebeu a missão de moldar os primeiros seres humanos. Ele desceu do céu, porque naquele tempo o céu e a terra ainda conversavam de perto, carregando consigo um saco de barro sagrado. Esse barro não era comum, era o barro que vinha da própria essência da terra recém-criada, ainda úmida, ainda maleável. Obatalá se sentou e começou seu trabalho. Ele moldava com paciência. Cada corpo era pensado, ajustado, retocado. As mãos, os pés, os olhos, o coração, tudo precisava estar no lugar certo. Ele trabalhava como quem esculpe algo que vai durar para sempre. E assim nasceram os primeiros humanos, perfeitos, simétricos, fortes. Mas então,
algo aconteceu. Há várias versões dessa parte da história. Algumas dizem que Obatalá trabalhou por dias e noites sem descansar. Outras dizem que foi convidado para uma festa entre os orixás e, como era costume, foi oferecido vinho de palma, uma bebida doce, fermentada, feita das palmeiras que cobrem as terras quentes da África. Obatalá bebeu. Não foi descuido, não foi fraqueza, foi apenas humanidade, porque mesmo os orixás naquelas histórias antigas tinham algo de humano. Cansavam, sentiam, erravam. Ele voltou ao trabalho, ainda sob o efeito do vinho, e continuou moldando os corpos. Só que agora suas mãos não estavam tão firmes, seus olhos não enxergavam com a mesma clareza. E quando amanheceu, quando o vinho saiu do seu corpo e ele olhou para o que havia criado, percebeu. Alguns dos corpos eram diferentes. Havia quem nasceu sem enxergar. Havia quem nasceu com membros que não seguiam o padrão esperado. Havia quem nasceu com condições que o mundo mais tarde chamaria de deficiência. Obatalá ficou em silêncio. Não gritou, não tentou desfazer o que havia feito. Apenas olhou longamente para aqueles corpos que carregavam a marca de sua distração. E então fez um juramento. Ele jurou que para sempre protegeria essas pessoas, que elas seriam sagradas para ele, que ninguém deveria tratá-las como erro, porque elas não eram erro, eram memória viva de um Deus que aprendeu compaixão. Na tradição iorubá, até hoje, pessoas com deficiência são consideradas protegidas de Obatalá. Não há vergonha, não há rejeição, há respeito. Porque a história não ensina que a imperfeição é falha, ela ensina que a imperfeição é parte do sagrado, que o mundo não foi feito para ser uniforme, que a diferença é também uma forma de beleza. À noite, dizem os mais velhos, Obatalá ainda caminha entre nós. Ele toca com cuidado aqueles que carregam em seus corpos alguma marca visível da diferença e sussurra baixinho que eles nunca foram esquecidos, que fazem parte da criação mais importante, aquela que ensinou aos deuses que até eles podem errar e que o erro pode se transformar em sabedoria. Mas Obatalá não criou o mundo sozinho, e o barro que ele usou para moldar os humanos não veio do nada, veio de alguém mais antiga ainda, tão antiga que muitos já a esqueceram. Seu nome é Nanã-Buruku. E ela é a senhora do lodo primordial, a guardiã do barro que dá origem à vida e ao retorno. Nanã é difícil de descrever. Ela não aparece em histórias cheias de ação. Ela não luta, não conquista, não seduz. Nanã simplesmente existe e observa. Ela é a orixá mais velha de todas, mais velha até que Obatalá, mais velha que o tempo medido. Ela estava lá, antes de muita coisa começar. Dizem que Nanã habita os pântanos, aqueles lugares onde a água e a terra se misturam, onde não há fronteira clara entre o sólido e o líquido. Lugares que muita gente evita, porque são escuros, úmidos, silenciosos demais. Mas Nanã gosta do silêncio. Ela não é a orixá da juventude, da beleza, da energia explosiva. Ela é a orixá do ciclo completo. Do nascimento, sim, mas também do envelhecimento e da morte. Não a morte violenta, não a morte trágica, mas a morte natural, aquela que chega no fim de uma vida longa, como um descanso merecido. Nanã não fala muito. Dizem que ela se comunica através dos sapos que vivem em seus pântanos. À noite, quando se escuta o coachar distante, repetitivo, monótono, é Nanã lembrando o mundo de algo importante. Tudo que vive precisa, um dia, parar. Não é ameaça, não é tristeza, é apenas ciclo. A vida não é feita para durar para sempre, e isso não é problema, é design, é intenção. Assim como a semente precisa se dissolver na terra para virar árvore, assim como a fruta precisa apodrecer para liberar novas sementes, assim também as pessoas precisam um dia retornar. E é para Nanã que tudo retorna.
O barro que ela guarda nos pântanos é o mesmo barro que o Batalá usou, e quando um corpo morre, dizem, ele volta para esse barro, não como punição, não como fim, mas como repouso. Há algo profundamente calmo nessa ideia, porque em uma cultura que ensina que tudo é ciclo, a morte não é inimiga, é continuação, é transformação, é parte do movimento eterno entre começar e terminar, entre forma e dissolução. Nanã não exige que as pessoas a amem, ela apenas pede que a respeitem, que reconheçam que ela está lá, esperando, paciente como sempre foi, e que quando for a hora, ela estará pronta para receber. Mas nem tudo na criação do mundo foi silencioso e solitário. Houve momentos em que os orixás precisaram trabalhar juntos, e foi em um desses momentos que aconteceu algo inesperado, algo que mudou tudo. Os orixás no início eram principalmente masculinos, ou melhor, dizem as histórias, eles se comportavam como homens, cheios de força, cheios de certeza, cheios de planos, e decidiram que podiam criar o mundo sozinhos. Reuniram-se, discutiram, dividiram tarefas. Cada um cuidaria de uma parte: a terra, o céu, as montanhas, os rios, os animais. Tudo estava planejado. Mas havia uma orixá que não foi convidada para essa reunião. Seu nome era Oxum. Oxum é a senhora dos rios de água doce. Ela governa tudo que flui com calma. Os regatos, os lagos tranquilos, as fontes que brotam da terra sem violência. Ela também é a orixá da fertilidade, do ouro, da beleza, do amor, da delicadeza. Mas, naquela reunião, os outros orixás acharam que não precisavam dela. Pensaram, o que a delicadeza vai fazer aqui? Precisamos de força, precisamos de decisão. Então começaram a criar o mundo sem Oxum. E tudo falhou. As plantas que nasciam morriam antes de dar frutos. Os animais que eram criados não se reproduziam. A terra que era preparada ficava seca, rachada, estéril. Nada prosperava. Os orixás tentaram de tudo. Usaram mais força, mais autoridade, mais poder. Mas nada funcionava. Até que um deles, mais sábio ou mais cansado, percebeu o que estava faltando. Eles foram até Oxum. Ela não estava com raiva. Não havia ressentimento em seus olhos. Apenas uma tristeza calma, do tipo que vem quando alguém não é visto como deveria. Mas quando pediram sua ajuda, Oxum aceitou. Ela caminhou até onde o mundo estava sendo criado, tocou a terra com as mãos e os rios começaram a correr. A água doce voltou a fluir. As plantas beberam. Os animais se aproximaram para saciar a sede. E a vida finalmente encontrou equilíbrio, porque força sem cuidado é incompleta, porque autoridade sem escuta não sustenta, porque o mundo precisa de dureza, sim, mas também precisa de suavidade. Oxum não governa com imposição, ela governa com permanência, com a paciência dos rios que nunca param de correr, mesmo quando ninguém está olhando. Dizem que à noite, se você se aproximar de um rio calmo e ficar em silêncio, pode ouvir Oxum murmurando histórias antigas. Ela não fala alto, não precisa. Sua voz é como o som da água tocando as pedras, constante, suave, inevitável. E ela ensina, sem palavras, algo que o mundo moderno esqueceu. Aquilo que é gentil sustenta por mais tempo do que aquilo que é forte. A pedra é dura, mas é o rio que a molda. Devagar, sem violência, apenas com o tempo. Oxum é essa força, a força que não grita, a força que espera, a força que sabe que tudo tem seu tempo e que a pressa é inimiga da criação verdadeira. E talvez seja por isso que tantas pessoas, mesmo hoje, mesmo longe da África, ainda sentem algo quando estão perto de um rio à noite, uma sensação de que alguém está ali, cuidando, sustentando, permitindo que tudo continue. Mas nem todas as histórias antigas da África falam apenas de deuses e criação. Algumas falam de criaturas menores, mais astutas, mais próximas do chão. Criaturas como Anansi. Anansi é uma aranha.
mas não uma aranha comum. Ela é uma aranha que fala, que pensa, que engana, que negocia, que sobrevive usando a inteligência, onde outros usariam a força. Anansi vem das tradições dos povos Akan, que vivem principalmente em Gana, na Costa do Marfim e em partes do Togo, e suas histórias atravessaram o oceano. Foram levadas pelos africanos escravizados para as Américas, e até hoje, em lugares como o Caribe e partes do Brasil, há quem conte histórias de Anansi. Mas a história mais importante sobre Anansi é esta. No início, todas as histórias do mundo pertenciam ao céu. Elas não estavam na terra. Estavam guardadas com Niame, o deus do céu, que as mantinha trancadas em uma caixa. Ninguém podia contar histórias, porque as histórias não eram de ninguém. Anansi, pequena e aparentemente insignificante, decidiu que queria mudar isso. Ela subiu até o céu, procurou Niame e pediu com toda a educação que ele lhe desse as histórias. Niame riu. Por que eu daria as histórias para você? Você é só uma aranha? Anansi não se ofendeu. Ela esperou. E então perguntou: o que eu precisaria fazer para merecer as histórias? Niame pensou e decidiu propor algo impossível. Traga-me 3 coisas, disse ele. A onça pintada, que ninguém consegue capturar, as vespas furiosas, que picam qualquer um que se aproxime, e o espírito invisível, que ninguém nunca viu. Anansi aceitou. E aqui começa a parte mais interessante da história, porque Anansi não tinha força, não tinha veneno, não tinha garras, tudo o que ela tinha era inteligência. Para capturar a onça, Anansi cavou um buraco no caminho que ela sempre seguia, cobriu o buraco com galhos finos e folhas, e quando a onça caiu, Anansi ofereceu ajuda, mas só se a onça concordasse em ser amarrada a uma corda, para que eu pudesse te puxar para fora. A onça concordou, e Anansi a levou para Niame. Para capturar as vespas, Anansi encheu uma cabaça com água, foi até o ninho das vespas e começou a jogar gotas de água nelas, dizendo: está começando a chover, vocês vão se molhar. Entrem aqui dentro desta cabaça para se proteger. As vespas, confusas, entraram, e Anansi fechou a abertura. Para capturar o espírito invisível, Anansi esculpiu uma boneca de madeira e cobriu com seiva pegajosa. Colocou a boneca em um lugar onde o espírito costumava passar. Quando o espírito viu a boneca, ficou curioso. Tentou tocá-la. Ficou preso. Anansi levou as 3 coisas para Niame. E Niame, impressionado, entregou as histórias. Desde então, dizem, todas as histórias do mundo pertencem a Anansi. E sempre que alguém conta uma história, está, de certa forma, pedindo permissão a uma aranha antiga que soube usar a cabeça, onde outros usavam apenas os músculos. Há algo reconfortante nessa história, porque ela ensina que você não precisa ser o maior, o mais forte, o mais poderoso. Você só precisa ser esperto, paciente, observador. E talvez seja por isso que as histórias longas, contadas com calma, ainda funcionem tão bem. Elas são descendentes diretas de Anansi. São histórias que não têm pressa, que usam o tempo como ferramenta, que sabem que a paciência é, ela mesma, uma forma de poder. E então, acima de todos esses seres, acima de Obatalá, de Ninã, de Oxum, de Anansi, há algo maior ainda, algo que raramente é mencionado diretamente, algo que muitos nem consideram como personagem, porque não age, não interfere, não aparece. Seu nome é Olorum, ou Olodumaré, dependendo de quem conta. Olorum é o princípio criador, a fonte de tudo, o início sem início, o silêncio que sustenta todos os sons. Na tradição iorubá, Olorum criou o universo, mas depois de criá-lo, recuou, delegou a administração do mundo aos orixás e permaneceu no silêncio. Não porque fosse indiferente, mas porque confiava. Olorum não exige cultos constantes, não pede sacrifícios, não envia sinais dramáticos. Sua presença é percebida apenas no equilíbrio,
na ordem invisível que permite que tudo continue existindo. É uma ideia estranha para quem foi criado em tradições religiosas que colocam Deus como figura ativa, presente, interventora. Mas na cosmologia iorubá, Olorum é diferente. Ele é o silêncio que sustenta o som, a estrutura invisível que permite que tudo o mais aconteça. E à noite, quando tudo desacelera, quando o mundo finalmente aprende a parar, essa ideia faz sentido, porque o silêncio não é vazio, o silêncio é fundação. Você pode não ver Olorum, mas ele está ali, no fato de que você respira sem pensar, no fato de que o coração bate sozinho, no fato de que, mesmo quando tudo parece caótico, há algo que sustenta. Essas histórias vieram de longe, de muito longe, de um continente que para muitas pessoas ainda é desconhecido, ainda é mal compreendido, ainda é reduzido a clichês e simplificações. Mas a África não é simples, nunca foi. A África é o berço da humanidade. É o lugar onde os primeiros humanos aprenderam a caminhar eretos, a fazer fogo, a contar histórias. É o lugar onde nasceram línguas, religiões, filosofias, ciências. E essas histórias que você acabou de ouvir não são apenas mitos distantes. Elas são formas de entender o mundo, formas de ensinar sem imposição, formas de lembrar que a vida não é linear, que o erro faz parte, que a delicadeza é necessária, que a inteligência vence a força, que o silêncio sustenta tudo. Quando essas histórias eram contadas na África antiga, elas não aconteciam de qualquer jeito. Havia rituais, havia respeito. Ninguém contava histórias sagradas durante o dia. O dia era para o trabalho, para o movimento, para a claridade. As histórias eram contadas à noite, porque a noite convida ao silêncio, a noite pede atenção, a noite permite que a imaginação se solte, que a memória se aprofunde, que o invisível se torne quase visível. E talvez seja por isso que você esteja aqui agora, ouvindo isso, porque algo em você reconhece que certas coisas precisam ser escutadas devagar, sem pressa, sem interrupção. Há uma última história que vale a pena contar esta noite. Não é tão conhecida quanto as outras, mas é importante. É a história de como o mundo aprendeu a dormir. Dizem que no início os humanos não dormiam. Eles trabalhavam sem parar, caçavam, plantavam, construíam, sempre acordados, sempre em movimento, e estavam exaustos. Mas não sabiam que estavam exaustos porque não conheciam outra forma de existir. Até que um dia, um dos orixás, alguns dizem que foi Oxum, outros dizem que foi Nanã, percebeu que os humanos estavam se destruindo, que não iam durar muito tempo assim. Então esse orixá fez algo radical. Enviou ao mundo uma criatura chamada Sono. Sono não era ameaçador, não era perigoso, era apenas inevitável. Ele chegou devagar, tocou os primeiros humanos com suavidade, e eles, pela primeira vez, fecharam os olhos. No início, tiveram medo, acharam que estavam morrendo, mas então acordaram e perceberam que estavam diferentes, mais leves, mais claros, mais prontos. E desde então, o sono se tornou parte do ciclo humano. Não como punição, não como fraqueza, mas como necessidade sagrada. Dormir não é perder tempo. Dormir é permitir que o corpo e a mente se reorganizem. É permitir que a memória se consolide. É permitir que o invisível seja processado. E talvez seja por isso que histórias como essas funcionam tão bem à noite, quando o sono se aproxima. Porque elas não lutam contra o sono, elas o acompanham, elas o respeitam. Enquanto você ouve isso, talvez já esteja com os olhos fechados, talvez já esteja em algum lugar entre acordado e adormecido. E está tudo bem. Essas histórias não exigem que você fique acordado até o fim.
elas permitem que você durma, porque dormir na tradição antiga é também uma forma de escutar. O corpo descansa, mas algo mais profundo continua atento, continua absorvendo, continua guardando. E amanhã, talvez você não se lembre de cada palavra que ouviu esta noite, mas vai se lembrar da sensação, da calma, do acolhimento. E isso é suficiente. Há uma coisa sobre histórias antigas que precisa ser dita. Elas não são verdadeiras no sentido literal. O Batalá não desceu fisicamente do céu com um saco de barro. Oxum não é uma mulher que mora em um rio. Anansi não é uma aranha que fala. Mas elas são verdadeiras em outro sentido. Elas são verdadeiras porque capturam algo sobre a experiência humana que não pode ser capturado de outra forma. Quando você ouve a história de Obatalá criando humanos imperfeitos, você não está aprendendo biologia, você está aprendendo compaixão. Você está aprendendo que o erro pode ser sagrado. Quando você ouve a história de Oxum trazendo os rios de volta, você não está aprendendo hidrologia. Você está aprendendo que a delicadeza sustenta o mundo. Quando você ouve a história de Anansi conquistando as histórias, você não está aprendendo zoologia. Você está aprendendo que a inteligência pode vencer onde a força falha. Essas histórias são verdadeiras porque mudam quem as escuta. E isso é o que boas histórias sempre fizeram. Elas atravessam gerações, atravessam oceanos, atravessam traduções, adaptações, recontagens. Porque, no fundo, todas as histórias estão falando sobre as mesmas coisas: como viver, como morrer, como tratar os outros, como entender a si mesmo, como aceitar o que não pode ser mudado, como mudar o que pode ser mudado. As histórias africanas que você ouviu esta noite viajaram muito. Muitas delas cruzaram o Atlântico nos porões de navios negreiros. Foram guardadas na memória de pessoas escravizadas que perderam tudo: suas terras, suas famílias, suas línguas, mas não perderam suas histórias. E essas histórias se misturaram, se adaptaram, se transformaram. No Brasil, os orixás continuam vivos, no candomblé, na umbanda, nas festas populares, nas músicas, nas expressões do dia a dia. Quando alguém diz Oxalá, está invocando o Obatalá. Quando alguém diz Água de Oxum, está reconhecendo a Senhora dos Rios. Quando alguém admira alguém esperto, astuto, que vence com inteligência, está sem saber, ecoando Anansi. Essas histórias não morreram, elas apenas mudaram de roupa. E talvez seja essa a maior lição de todas. Histórias são resilientes, elas sobrevivem, elas se adaptam, elas continuam. Mesmo quando tudo ao redor muda, quando as línguas mudam, quando as religiões mudam, quando as fronteiras mudam, as histórias permanecem, porque elas carregam algo essencial, algo que nenhuma guerra, nenhuma escravidão, nenhuma opressão consegue destruir completamente. Elas carregam a memória de quem somos. Agora, a noite está mais profunda, o silêncio está mais denso, e talvez você esteja pronto para deixar essas histórias irem embora. Ou talvez elas fiquem, não como algo que você precisa memorizar, não como algo que você precisa analisar, mas como algo que simplesmente repousa dentro de você, como uma semente que pode germinar quando for o momento certo. Talvez daqui a alguns dias você se lembre de Obatalá quando encontrar alguém diferente e trate essa pessoa com mais cuidado. Talvez você se lembre de Naná quando envelhecer e aceite o ciclo com mais paz. Talvez você se lembre de Oxum quando estiver em uma situação difícil e escolha a delicadeza ao invés da força. Talvez você se lembre de Anansi quando se sentir pequeno demais, fraco demais, insignificante demais e perceba que a inteligência é suficiente.
Talvez você se lembre de Olorum quando tudo parecer caótico e confie que há algo sustentando tudo mesmo quando invisível. Ou talvez você simplesmente durma e essas histórias façam seu trabalho silencioso, lá no fundo, onde as palavras não alcançam. Porque essa sempre foi a função das histórias antigas. Não era entreter, não era impressionar, era sustentar, era dar às pessoas algo para se apoiar quando o mundo ficasse pesado demais. Era lembrar que outros já passaram por coisas parecidas, que a dor não é nova, que a dúvida não é nova, que a busca não é nova, e que tudo isso já foi transformado em narrativa, em símbolo, em mito, para que quem viesse depois pudesse encontrar sentido. Você está prestes a dormir agora, ou talvez já esteja dormindo, e alguma parte de você ainda esteja ouvindo. Não importa. O importante é que você chegou até aqui, que deu a si mesmo o presente de desacelerar, de ouvir algo devagar, de permitir que a noite fosse noite, sem culpa, sem pressa. E isso por si só já é muito. Então, antes de ir, deixe apenas uma coisa. Se alguma dessas histórias encontrou espaço dentro de você esta noite, então ela cumpriu seu caminho antigo. O caminho que começou há centenas, talvez milhares de anos, em algum lugar da África, ao redor de uma fogueira que já se apagou há muito tempo. Mas a história continua, porque você a ouviu e porque talvez um dia você a conte para outra pessoa, com suas próprias palavras, com suas próprias pausas, com seu próprio ritmo. E assim o ciclo continua. As histórias não têm dono, elas são de todos, ou melhor, elas são de ninguém. Elas apenas passam por nós como rios que atravessam a terra sem pedir licença, e nós, por um momento, bebemos dessa água e seguimos. A noite ainda está aqui. Ela não vai embora. Ela vai ficar até que o sol volte. E quando o sol voltar, essas histórias vão adormecer também. Vão esperar pela próxima noite, pela próxima voz, pela próxima escuta. Mas agora é hora de descansar. Se você quiser voltar, as histórias estarão aqui. Sempre estarão. Porque a noite sempre se lembra delas. E você também vai se lembrar. Mesmo que não saiba, mesmo que não perceba, você vai se lembrar. Boa noite. Durma bem.